Então, a nossa segunda aula, então, dessa matéria, né, de projeto e montagem de placas de circuito impresso, dá uma revisada sobre o que a gente viu na primeira aula, qual a importância de fazer placas, como era antigamente, quando não se usavam placas, e já vou entrar no software, no KiCad, tá? Então, eu já deixei o link para vocês lá no Google Classroom, para vocês fazerem o download e instalarem. Se alguém ainda não fez, vai lá e faça, instale o programa antes de começar a ver essa aula, porque eu vou ensinar vocês a já mexer nele. Caso alguém tenha alguma dificuldade na instalação, é só entrar em contato comigo, então, que eu ajudo aí para até vocês conseguirem instalar o programa. Então, só algumas coisas que a gente viu na primeira aula, né? Algumas alternativas ao invés de a gente fazer uma placa de circuito impresso, né? Algumas formas como eram utilizados antigamente, então, que haviam parafusos e daí tu colocava o componente ali e daí tu interligava da maneira que tu quisesse, de acordo com o teu circuito. Também outras maneiras, só ligar um componente no outro, né? A gente pode ver que fica um pouco confuso, talvez a gente vai manusear esse circuito, a gente pode quebrar alguma conexão, ele vai parar de funcionar, a gente pode levar um choque, né? Então, essa aí foi indo, né, até a gente chegar nas placas de circuito impresso. Aqui, por exemplo, a gente tem uma protoboard, que ela é muito sensível a ruídos, eu posso manusear ela, posso deixar algum fio escapar, e aí eu não vou saber qual foi, né? Além de eu não entender direito o que está acontecendo ali. Até daí outras opções são essas placas perfuradas, né? Que eu posso só ir colocando os componentes ali e soldar eles, ou uma PCB, né? Uma placa de circuito impresso, que eu vou desenvolver o layout da placa e depois eu colocar os componentes, tá? Então, as funções essenciais que a gente viu na aula, né? É a conectividade elétrica e o suporte mecânico dos componentes. Tem algumas funções secundárias, e daí agora já tem o número de camadas na placa, ela pode ser só de uma face, ela pode ser de face dupla, pode ser de várias camadas, né? Tudo isso a gente já viu na aula, então se alguém tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, ou alguém não foi na aula e não entendeu alguma coisa, por favor me procure que a gente pode tirar as dúvidas, né? Até que a gente chegou nas etapas para a confecção de uma placa. Então, a primeira etapa que a gente viu foi a elaboração do esquemático, né? O que é o esquemático? Seria o desenho do seu circuito, o desenho do circuito que tu quer montar na tua placa. Então, aqui eu dei um exemplo do esquemático. Aí depois, né, depois que eu fiz o esquemático, eu tenho que selecionar os componentes que eu quero. E também tenho que decidir como eu vou colocar esses componentes na placa. Por exemplo, o resistor eu posso colocar ele tanto de pé quanto deitado. Dependendo da maneira que eu vou colocar ele, vai mudar o meu desenho da placa. Então, você tem que levar em consideração. Então, depois de feito isso, então, né, eu vou fazer o roteamento da placa, vou fazer o layout dela. Que no caso a gente vai usar o software, que é o KiCad, para fazer isso. Depois eu vou ter que pegar minha placa, tem várias placas de diferentes materiais, vou ter que escolher qual que eu quero, se a minha placa vai ser face simples, se a minha placa vai ser face dupla, se vai ser multicamadas. Depois disso eu vou imprimir meu circuito na placa. Caso eu esteja utilizando uma fresa, eu vou pular essa etapa, né? Não preciso imprimir o circuito na placa. Mas se eu não tiver sim, né? Depois eu vou corroer essa placa, ou fresar. Lembrando, se fresar não vai precisar imprimir o circuito. Vou ficar só o cobre ali, então eu vou fazer a perfuração da minha placa, fazer os furos nela, depois fazer um tratamento superficial para esse cobre ele não oxidar, e por fim vou soldar os componentes, né? Podem ser tanto componentes SMD quanto componentes normais, tá? E o que a gente falou um pouquinho então foi sobre os esquemáticos. O que eu falei sobre os esquemáticos? Para a gente tentar montar eles de uma maneira sempre clara, tá? Que seja de fácil compreensão. Por exemplo, se a gente vê esse circuito, na verdade, não dá para entender muito bem o que tá, né? A gente poderia desenhar ele de outra maneira. Olha, veja uma comparação agora. O circuito da parte de baixo não é bem mais fácil de entender o que tá ali, não tá mais organizado. Então, eu ressaltei um pouquinho isso, né? Que às vezes é melhor a gente perder um tempinho a mais ali para desenhar bem o circuito pra gente conseguir entender. A gente olhar o circuito e já entender o que ele tá fazendo. Assim como às vezes, por exemplo, se vocês vão olhar agora a comparação entre esses dois, nem sempre a gente precisa passar fio em tudo, né? Fazer todas as conexões. Às vezes a gente pode utilizar rótulos. Por exemplo, aqui eu usei o VCC, né? Aqui eu usei VCC, VCC, o GND. Então, várias conexões com fios eu não precisei fazer porque eu usei esses rótulos. E fica mais fácil de eu ver esse circuito e entender o que ele está fazendo. Tá? Ó, por exemplo, aqui. Fica um circuito bem confuso, né? Tem um monte de fio, eu não sei o que está conectando, o que está só cruzando. Então, eu poderia desenhar, olha, esse circuito, esses dois, eles são o mesmo, tá? Só desenhados de maneira diferente. Então, por isso que eu falei um pouquinho da importância dos esquemáticos. E aí, até na aula, a gente pegou e eu dei umas plaquinhas para vocês e vocês fizeram uns esquemáticos, né?
Só aqui mostrando que, às vezes, a gente não precisa ter tanta informação. Às vezes, excesso de informação também é ruim, né? Por exemplo, esse circuito da direita, tu nem consegue ler o que está escrito ali de tanta coisa que tem escrito, tá? Então, isso foi o que eu falei um pouquinho, tá? Agora, a gente vai, então, pro KiCad, tá? Beleza, baixei o programa, abri e tô aqui. E agora, o que eu faço? Então, primeiro a gente vai criar um projeto novo, tá? Então, vocês podem vir aqui, tá? Em novo projeto e clicar aqui. Aqui ele vai pedir para eu dar um nome para esse projeto. Por exemplo, eu vou dar o nome de aula 2. Tá? Quando eu crio esse projeto, ele já cria 2 arquivos aqui para mim. Então, ó, um é a extensão aqui CAD_PCB, que seria o layout da placa, e o outro é .sch, que é o esquemático. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer o esquemático da nossa placa. Então, a gente vai abrir esse arquivo aqui. Então, só a gente clicar em cima aqui, ou clico em cima, ou eu venho aqui também, tá? E aí eu consigo, então, aqui, abrir, né, a minha tela para eu editar o meu esquemático, certo? Então, e agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou configurar essa página. Vocês viram que tem uma legenda aqui? Então, se vocês virem aqui em Arquivo, Configurações de página. O que vocês podem fazer? Vocês podem ver o tamanho da página que vocês querem, a orientação, se vai ser retrato ou paisagem. Aí aqui, como tem aquela legendinha lá, vai algumas informações. Então, por exemplo, a data. Eu quero que a data vá, se eu quiser, é só clicar aqui e vai para lá. Então, por exemplo, qual vai ser o título, né, desse meu projeto? Eu vou colocar aula 2. A empresa, daí aqui vocês podem colocar a empresa, se vocês estiverem trabalhando, ou podem colocar até o nome de vocês. Então, Thaís, beleza. Coloquei OK. Se eu vier aqui agora, ó, vocês podem ver que ficou Thaís, ficou o título do meu projeto, né? Se vocês quiserem a data, se quiserem colocar mais alguma informação, só completar lá que vai vir pra cá, certo? Uma das coisas no KiCad, tá? É que, não sei, dependendo da pessoa que gosta de trabalhar mais com o teclado, ele tem inúmeros atalhos que podem nos auxiliar. Por exemplo, se vocês vierem aqui, ó, em ajuda e clicar em listar atalhos, vai aparecer todos os atalhos. Até sugiro vocês de ficar com essa tela aberta e ficar olhando. E daí vendo todos os atalhos que vocês podem usar. Mas, por exemplo, eu vou ir falando, eu vou mostrando alguns aqui durante a aula e vocês podem depois dar uma explorada a mais. Então, por exemplo, se eu usar F1 e F2, o F1 é para dar zoom, né, para aumentar, e o F2 é para diminuir, certo? Então, F1 e F2. Se eu quiser centralizar a página, por exemplo, eu dei zoom aqui, e agora eu quero ver toda a minha página, é só eu clicar no botão Home. Quando eu clico no Home, ele vai aparecer toda a página, né? Eu vou conseguir visualizar tudo que eu estou fazendo, certo? Então, esses são os 2 primeiros, certo? Então, o zoom, F1 e F2, e também para voltar na página principal ali, ver toda a página que tu está trabalhando, seria o Home. Tá, beleza. Agora, então, eu quero fazer um esquemático, certo? E aí eu quero fazer um circuito. Eu vou colocar um circuito aqui para a gente ir desenhando junto, e daí depois vocês tentem fazer outros circuitos em casa. Por exemplo, o circuito que eu quero que a gente faça agora é esse aqui. Então, se vocês olharem nesse circuitinho aí, tem o quê? Tem uma fonte, tem 3 resistores, 4 resistores e um capacitor, né? Beleza, vamos lá. E agora, o que a gente faz? Para começar, eu tenho que saber onde eu acho os componentes, certo? Outra coisa, olha só. Se vocês virem aqui nesse menu, na esquerda, esse primeiro comando é do grid, tá? Então, vocês viram que tem pontinhos na minha tela? Se eu clicar aqui, sai os pontinhos, eu volto, tá? Aqui é para ver a unidade que eu vou trabalhar, se vai ser em milímetros ou em polegadas. Se eu clicar aqui, ó, vocês estão vendo como está meu mouse? Ele está dessa maneira. Se eu clicar aqui, só vai mudar, tá? Vai ficar essas linhas contínuas, no caso. E se eu ficar aqui, vai ficar só um trecho de linha. Então, independente, né? Vai de cada um. E aqui é só que aqui seria esse comando ortogonal, que daí todas as linhas que eu desenhar, elas vão ser ortogonais, certo? Então, também vai da preferência de cada um aí de como vai utilizar. Beleza. Agora, então, a gente vai desenhar nosso circuito. Para eu adicionar um componente, o atalho é A. Então, se eu clicar no botão A, primeiro aqui ele vai estar, né, procurando a biblioteca dos componentes. E vai abrir, então, os símbolos.
Tá, só deu um errinho porque eu tinha criado uma biblioteca para mim e aí ele não estava encontrando. Beleza. Se eu olhar lá meu circuito, tem os resistores, né? Então, ó, se eu colocar um R, a primeira coisa que aparece vai ser um resistor. Então, eu posso escrever resistor. Ó, daqui vai ter vários tipos de resistores. Vão ter potenciômetros, trimpotes, tá? Termistores, tá? Muitos tipos. Eu quero um resistor mais básico. Então, se eu só colocar R aqui, já aparece um resistor que, para agora, tá de boas, né? Pro circuito que eu quero montar. Para selecionar esse componente, eu posso clicar OK, eu posso só dar um Enter. Ó, daí ele vira pra cá. Vou dar um zoom aqui. Beleza, tem o meu resistor. Se eu quiser rodar ele, é só eu clicar no R, ó. Vai ficar rodando. Certo? Então, primeiro eu vou colocar meu resistor aqui. Para eu adicionar outro resistor, de novo, posso ir lá clicar no A. Já vai aparecer o que eu utilizei por último. Eu posso só dar um Enter e já colocar o resistor de novo aqui. Beleza. Ok, tem outro resistor aqui embaixo, então posso só clicar no A de novo. Já vai estar lá nos utilizados recentemente o meu resistor. E daí eu posso selecionar ele de novo. Aqui eu cliquei lá. Então, beleza. Ó, vou rodar ele, comando R, né? Vou colocar aqui. Aí, né, são 4 resistores. Beleza, só dá um Enter aqui, já tá como utilizado por último. Ok, agora eu quero o meu capacitor, certo? Então, de novo, vou clicar o A lá, vai abrir lá meus componentes, eu vou clicar no C, já tem um capacitor aqui, então, ok, ele serve para mim. Peguei um capacitor, vou colocar aqui, tá bom? E agora, o que falta é... deixa eu... O que falta seria a minha fonte de tensão ali, né? Como no caso, normalmente a gente usa conectores, né? Para as entradas e saídas do circuito, eu posso colocar aqui com, ó, ter alguns conectores. Então, no caso, eu quero 1x2, tá? Agora, tanto faz, eu vou colocar aqui meus conectores. Beleza. Ok. Ó, por exemplo, aqui, eu quero espelhar, na verdade, esse componente, porque, na verdade, as conexões ele ficaram para esse lado e eu quero ligar aqui. Então, como eu faço? É só eu colocar o mouse em cima, bem no centro. E se eu clicar em X agora, por exemplo, eu vou estar espelhando ele em X, ó. Certo? Já se eu colocar o mouse e clicar no Y, eu vou estar espelhando ele em Y, tá? Então, beleza, eu quero espelhar assim. Mas agora eu quero colocar ele mais pro lado um pouco, né? Então, o que eu faço? É só colocar o mouse aqui, não precisa clicar e apertar no M, no Move, tá? Que eu vou conseguir mover isso. Certo? Então, qualquer componente, ó, eu posso só colocar o mouse em cima. Se eu colocar M, eu vou conseguir mover ele. Se eu pressionar o X, ele vai estar rotacionando em X. E se eu... desculpa, espelhando em X, se eu pressionar o Y, ele vai estar, então, espelhando em Y. Como é um resistor, ele não vai estar acontecendo isso. Mas, por exemplo, vocês podem ver aqui o capacitor. Ó. Ele fica espelhando. Certo? Então, beleza. Já tenho todos os componentes que eu preciso aqui na minha tela. Agora, eu preciso fazer a ligação entre eles, certo? E aí, como é que eu faço agora? Então, ou eu posso clicar aqui, nessa linha, tá? Adicionar fio. Ou eu posso pegar, e o comando que eu vou utilizar é W. Então, ó, eu clico aqui, vou pressionar o W e posso indo até onde eu quero ligar. Agora, caso eu queira utilizar só o teclado, ou eu posso dar Enter, tá? Se eu der Enter, ele vai fazer a conexão. Porém, Enter só funciona quando tu tá em outro ponto de ligação. Por exemplo, ó, apertei o W e fui. Daí eu quero fazer até aqui só o fio. Então, eu posso apertar End. Se eu apertar End, então ele vai só até ali. O Enter funciona só quando eu estiver em cima aqui da ligação já. Tá? Então, o W, vim até aqui. Agora sim eu posso dar o Enter e ele vai funcionar. Certo? Então, ó, W, Enter. Posso fazer com o mouse também. Aí, ó, cliquei ele no fio. Opa, não tinha selecionado. Cliquei aqui no fio. Cliquei aqui. E vou até lá.
certo? Beleza, então eu consegui ligar meu circuito, né? E agora, o que eu posso fazer? Então, agora, por exemplo, eu quero colocar o valor nos meus componentes, certo? Quero colocar os valores que tem ali no meu circuito. Como eu faço isso? Então, vamos lá. Por exemplo, esse primeiro resistor aqui, eu sei que ele é de 8 ohms, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso só colocar aqui o mouse em cima dele e pressionar E. Tá trancando um pouquinho. Opa. Aqui. Vim aqui, pressionei E, tá? E aqui ele vai abrir as propriedades, que seria tipo Edit. Aí, então, aqui tem o valor dele, ó. Eu quero que ele seja de 8 ohms, então vou dar 8 e dar OK. Tá? Então, aqui ele trocou o valor para 8. Outra maneira de eu fazer isso, sem ser pressionando E, é pressionando V. Se eu pressionar aqui, ó, V, aí eu vou mudar só o valor, não vai abrir todas aquelas propriedades dele. No caso, esse resistor aqui é de 10 ohms, tá? Então, da mesma maneira, eu posso pressionar E, que vai abrir todas as configurações, e eu vou aqui no valor e mudo, que é esse de 4. Ou eu só pressiono V, e daí só mudo o valor do componente. Certo? Com o capacitor é a mesma coisa, né? Ou E ou V. E é de 2 micro. Certo? Ok. E agora, o que mais a gente pode fazer aqui? Vocês estão vendo que... por exemplo, tá, eu tenho esse resistor aqui, mas eu quero que ele vá um pouco mais para cima. Se eu só clicar em cima dele, né, botar o mouse em cima dele e pressionar o M, eu vou mover ele, mas tá vendo que as conexões não vão permanecer? E na verdade eu não quero isso, né? Eu quero que elas permaneçam. Ctrl Z funciona aqui, tá? Então, posso dar um Ctrl Z, ele vai voltar. Então, ao invés de eu pressionar o M, o Move, eu vou vir aqui e vou pressionar o D. Desculpa, é que é drag o comando, mas não é o D, é G. Vou pressionar o G, ó. Se eu pressionar o G, aí sim eu consigo mover ele e ele vai continuar com as conexões, certo? Então, né, se quiser mover o componente permanecendo com as conexões, então é o comando G que pressiona, certo? E agora? Vocês estão vendo que tá tudo aqui, ó. Por exemplo, tem esse J com interrogação, R com interrogação. Eu posso numerar isso. Na verdade, o programa em si já numera pra gente. Então, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, ó, tá? Que tá escrito anotar símbolos do esquema. Então, eu vou clicar aqui. Aí ele vai me perguntar, ó, se eu quero utilizar todo o esquema ou só a página atual. Como o meu projeto é só esse, eu não vou colocar todo o esquema. E aqui ele pede se eu quero ordenar pela posição X, ou seja, de cima para baixo, ou se eu quero ordenar pela posição Y. Ou seja, vai fazer toda uma linha e depois vai voltar e vai começar outra linha. Tá vendo os desenhos aqui? Então é assim. Caso eu já tivesse algo no meu circuito, né? Por exemplo, eu já tinha, sei lá, todos esses circuitos, estou fazendo um do lado. Eu posso escolher se eu quero manter as anotações que existem, né? Se eu já tivesse um circuito, ou se eu quero redefinir, eu quero que tudo comece do zero de novo. E aqui eu posso escolher se eu quero que a numeração comece do zero ou se comece de outro valor. Tá? Eu vou deixar o zero e coloquei aqui para ordenar pelo X. Então eu vou clicar em anotar. Ele vai perguntar se eu realmente quero, eu digo que sim. E daí ele faz essa anotação. Ó, vocês podem ver agora, ficou J1, R1, R2, R3, R4 e C1. Tá? Ó, vocês viram como ficou os nomes aqui? No caso, são os resistores que tem os componentes, né? Que são, digamos, todos iguais, que daí muda o nome. Agora, eu poderia colocar pelo Y também, que aqui ele foi, né, do X, então ele foi colocando os nomes assim. Se eu viesse aqui e colocasse para ordenar os componentes pelo X, desculpa, pelo Y, ó, tá vendo que é mudado? E agora, ó, esse é o R1, esse é o R2, esse... Não, na verdade ficou igual. Ah, por que que ficou igual? Porque eu cliquei aqui em manter anotações existentes, certo? Então, na verdade, eu não quero manter as existentes, eu quero redefinir, tá? Então, ó, vou clicar aqui em anotar, ele vai pedir se eu realmente quero. Ó,
Aí agora sim, ó, ele foi por ordem, pelo Y. Então, ó, primeiro aqui o R1, depois R2, depois R3, depois R4. Então, isso vai da preferência de vocês, né? Se vocês querem começar pelo X, pelo Y, se querem começar de zero, se querem começar de valor, tá? Mas, a princípio, para fazer um esquemático, é isso que vocês precisam, tá? E agora? Agora, ó, eu vou dar um home aqui para eu ver toda a minha página, né? No caso, eu poderia ter utilizado uma página menor, do tamanho menor, já que meu circuito é só desse tamanho. Agora eu quero enviar isso para vocês. Ó, então, eu venho aqui em arquivo. Não é imprimir, tá, gente? É implotar. Então, eu fico aqui em implotar, tá? E daí eu escolho. Então, no caso aqui, eu quero em PDF, tá? Aí, o tamanho da página, eu quero o tamanho da minha folha, eu quero que seja colorido, certo? Aí, aqui eu vou escolher onde eu quero plotar. No caso aqui, ele tá plotando na página do meu projeto que eu criei lá, tá? Então, beleza. Vou colocar em plotar a página atual. Então, ok, ele plotou. Pra gente ver como ficou essa página, é só a gente ir lá na nossa pasta, ó, criou a pasta da aula 2. E tá aqui. Tá, então, ó, plotou o meu circuito, certo? E é isso, para criar um esquemático, então, a princípio é isso, né? Os primeiros passos pra gente usar o programa, era isso que a gente precisava, tá? Qualquer dúvida que vocês tiveram, né, até esses passos aqui, só entrar em contato comigo. Eu vou querer, então, como vocês lembram na aula que a gente pegou e eu dei plaquinhas para vocês e vocês desenharam o esquemático? Então, eu quero que agora que vocês peguem esses esquemáticos que vocês fizeram e transfiram para cá. Desenhem isso no KiCad, tá? Lembrem, simplicidade, né? As informações claras ali, o circuito bem desenhado. E me mandem, podem daí gerar o PDF e me mandar o PDF. Tá? Individual, tá, gente? Não em grupo. E quem não foi na aula daí, pode entrar em contato com os colegas mandam ali uma foto do esquemático que desenharem, daí vocês façam o mesmo desenho. Ou entrem em contato comigo que eu mando algum circuitinho aí para vocês fazerem esquemático, certo? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. E por hoje era isso.